dia, meus queridos alunos. Eu sou a professora Leila Manuel, sou professora de Geografia. Espero que estejam a cumprir a quarentena em vossas casas e não se esqueçam de lavar sempre as mãozinhas, principalmente antes das refeições. Bem, estamos aqui para mais uma aula de revisão de Geografia, com o tema o ar que respiramos. Temos como subtema a constituição do ar atmosférico e, no sumário, a importância dos gases que constituem o ar. O que é o ar? O ar é uma mistura de gases que formam a atmosfera, sem o qual não conseguiríamos viver. Sendo assim, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Ela está dividida em 5 camadas, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e a exosfera. Cada uma dessas camadas tem a sua importância e, em conjunto, elas têm uma função de proteger o planeta Terra. A atmosfera serve como escudo de proteção contra corpos rochosos provenientes do espaço e também serve como proteção das radiações solares mais intensas. Vamos agora falar destes gases que constituem o ar atmosférico. Temos o azoto com 78%, o oxigênio com 21% e com 1%, mas não menos importantes, o dióxido de carbono, o vapor de água e os gases nobres. Gases nobres por quê? Eles têm esse nome justamente, como diz o nome, gases nobres ou raros, porque eles são gases raros. Eles não se misturam ou não reagem facilmente. Tenho aqui uns exemplos, que são o ozono, o argon, o hélio, neon, o cripton e outros. Vamos agora falar um bocadinho da importância de cada um destes gases que constituem o ar. Temos o azoto, como já disse, com 78% ocupa a maior porcentagem do ar. É um gás sem cor, sem cheiro, evita as combustões e é muito importante para a vegetação. Ele é importante para a vegetação porque ele é usado por muitos agricultores como fertilizante para aumentar a produtividade do solo. Por ser um gás que evita as combustões, ele é indispensável para a atmosfera, porque ele dilui o oxigênio no ar, evitando que as combustões sejam muito intensas. Sem este gás, as concentrações de oxigênio seriam tão intensas, tão elevadas, que nos seria prejudicial. Para vocês terem noção, só um relâmpago chegaria ao ponto de queimar toda a vegetação do planeta. Daí a importância do gás azoto. A seguir temos o oxigênio, que ocupa 21% da constituição do ar atmosférico. Ele é o segundo maior constituinte e é um dos principais. Ele é chamado o gás da vida, porque é o oxigênio que nós respiramos. Ele também faz parte do processo da fotossíntese, é o processo em que as plantas realizam o seu próprio alimento. Elas absorvem o dióxido de carbono e libertam o oxigênio purificado para que nós possamos respirar. Ele também é usado na saúde para pessoas com problemas de doenças respiratórias e é usado também nas indústrias para branqueamento do papel, pois ele ativa as combustões. O oxigênio é produzido principalmente pelas algas marinhas e pelas florestas, por isso que diz-se que a Amazônia é o pulmão do mundo. Vamos agora falar da quantidade de oxigênio em termos de altitude. Dos 0 aos 10 km, podemos ver que temos 21% de oxigênio. Aos 20 km, temos apenas 18% e aos 100 km, apenas 1%. Ou seja, quanto maior for a altitude, menor é o oxigênio. Por isso é que os aviões devem estar bem preparados para que nós possamos estar lá dentro e respirar em paz. Vamos agora falar do dióxido de carbono. Está presente em pequenas partes na atmosfera, 0,038% mais precisamente falando. Ele está em pequena quantidade, mas também é muito importante. Ele também faz parte do processo da fotossíntese, como eu já expliquei, as plantas absorvem o dióxido de carbono e liberam o oxigênio. Também é um gás sem cor e sem cheiro. Os seres vivos expiram na respiração. Nós inspiramos o oxigênio e expiramos o dióxido de carbono, mas o nosso corpo não absorve o dióxido de carbono. Também tem um papel muito importante na atmosfera como moderador da temperatura à superfície. Ele mantém a temperatura da superfície terrestre mais quente, para que durante a noite não tenha um arrefecimento, uma temperatura tão baixa que os nossos corpos não poderiam aguentar.
ele também tem estado em maior concentração do que devia na atmosfera. Daí acontecer o efeito estufa e a poluição. Mas isto é uma aula que vamos tratar mais tarde na poluição atmosférica. Outras utilidades do dióxido de carbono. Ele também é usado nas indústrias para o fabrico de bebidas gasificadas, como por exemplo a Coca-Cola, que vocês tanto gostam. Temos também outra utilização como extintor de incêndio. Vou-vos dar um exemplo. Um incêndio causado por um curto-circuito não pode ser apagado com água, porque a explosão seria maior. Então aí nós usamos o dióxido de carbono como extintor de incêndio, pois ele evita as combustões. Vamos agora falar do ozônio. O ozônio é um gás muito importante. Ele está a mais ou menos 20-30 km de altitude sob a forma de uma camada que é a estratosfera. Ele protege a Terra das radiações solares mais nocivas. Vocês podem ver nessa imagem aqui que ele absorve grande parte dos raios solares. Estes raios solares, ultimamente, têm atravessado mais ainda a atmosfera. Por quê? Porque a camada de ozônio tem ficado cada vez mais fina devido à poluição. Estes raios solares são nocivos por quê? Porque eles causam doenças da pele, como o câncer, e problemas na visão também. Daí a importância desta camada de ozônio e por que devemos preservá-la. Vamos falar também do gás argon. É um gás raro e sem cor e sem cheiro. Também é importante e tem bom isolamento térmico. Então, para que ele é usado? Como vocês veem na figura, ele é usado para insuflar fatos de mergulho, pois nas profundezas do mar a temperatura é elevada que o nosso corpo não aguentaria. Poderíamos apanhar uma doença chamada hipotermia. Então, este argon permite que o calor libertado pelo corpo volte a aquecer o nosso corpo para nós podermos aguentar as baixas temperaturas em altas profundidades. Ele também é usado para preencher vidros duplos das nossas habitações, pois ele permite que o calor mantenha-se dentro da habitação. Vamos agora falar do vapor de água. Não tem exatamente uma quantidade especificada, mas o vapor de água ele é muito importante, pois sem ele não haveria fenómenos meteorológicos e a superfície terrestre permaneceria sufocada, ou seja, não haveria vida na Terra como a que se conhece hoje. O vapor de água, quando esfria, forma as nuvens e depois volta à Terra para dar vida a todas as coisas. Por isso, ele é muito importante. Então, em conclusão, podemos dizer que o ar atmosférico desempenha várias funções, que são: concentra elementos fundamentais à vida, como o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, filtra os raios solares, impedindo a penetração de radiação ultravioleta nociva à vida, controla a temperatura à superfície terrestre, evitando que durante a noite se verifique um arrefecimento intenso que os seres vivos não suportariam. E por último, protege a Terra dos corpos rochosos provenientes do espaço, funcionando como um escudo de proteção. Agora vou deixar-vos aqui uma tarefinha. Tendo em conta o que aprendeste na videoaula sobre o oxigênio, responde. A linha A. O que aconteceria se todas as florestas e flora marinha fossem destruídas, uma vez que o oxigênio é principalmente produzido pelas algas marinhas e pelas plantas? A linha B. Por que é que quanto maior for a altitude, mais difícil é para se respirar? Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado e aprendido muito mais. Muito obrigada. Cuidem-se. Beijinhos.